Vamos apresentar aqui a professora Sandra, né, que estamos também recebendo nessa mesa de debates. A professora Sandra tem doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Atualmente é pesquisadora e professora da Universidade Federal Fluminense, a UF. Atua em pesquisas com vários temas: saúde mental universitária, saúde da população LGBTI, vulnerabilização, práticas sexuais desprotegidas, dentre outros. Ela também coordena um projeto de extensão, Saúde das Pessoas LGBTI, sob a ótica da saúde coletiva, atenção integral à saúde no Sistema Único de Saúde, PROSAIM. Professora Sandra, fique à vontade, use seu tempo à vontade, sim? Tá, ok, Obrigado obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui, podendo trazer resultados de pesquisas que acontecem na universidade pública, né? Sou uma defensora da ciência, da universidade pública e da diversidade, né? E, assim, esse seminário está lindo, né? Porque nós estamos nos deparando com temas, assim, bem diversos, né, e importantes para que a gente possa estar pensando a nossa sociedade, a nossa atuação enquanto professores também, tá? Eu acredito que os slides já estão aí para vocês verem. Eu coordenei essa pesquisa, né, Saúde e Bem-Estar na Graduação, na UF, né, é uma pesquisa que acontece em 5 universidades, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né, e os resultados já nos trazem, né, esse grande desafio, né, que é pensar a saúde mental em tempos de pandemia entre universitários, né, e, na verdade, na universidade, né, porque estamos todos afetados, né, com o isolamento, com perdas, né, com tantas mortes ao nosso redor, perto da gente, né, nas famílias, enfim, nos amigos, conhecidos, professores, né, servidores da universidade, estamos perdendo muitas pessoas para o vírus, né, e então estamos todos afetados, né, e isso se reflete na sala de aula, que agora é remota, né, e falávamos há pouco, né, dessa dificuldade, e vamos apresentar aqui alguns resultados. Em primeiro lugar, a nossa equipe, né, e os parceiros, toda a equipe de voluntários, né, tanto pesquisadores como psicólogos, alunos, né, de graduação, de pós-graduação, nos juntamos numa rede de colaboração e executamos essa pesquisa sem um centavo de financiamento. Então, foi um ato heróico, né, dentro de uma universidade pública, de um tema que é caro, né, para a OMS, para o Ministério da Saúde e para a sociedade brasileira, que é o adoecimento psíquico, né. Mas vamos lá. A gente contou com parceiros, né, o Gato em Teto de Zinco, que é um projeto de extensão que acolhe sofrimento psíquico na UF. O NICS também trabalha coordenado pela professora Vilma Fonseca, que é vice-coordenadora desse projeto que a gente trabalhou na UF. Ela atende há muitos anos, né, questões relacionadas à saúde mental na UF, hoje mais em relação ao sono, mas também em outros aspectos, tá? E a gente teve clínicas sociais, né, o Inconsciente e a Travessia, que nos deram suporte também nessa pesquisa. Então, isso aqui é um resumo apenas um roteiro, né, do que eu vou estar falando aqui para vocês. E o objetivo dessa pesquisa, né, o principal, o objetivo geral, quando o Lauro Dedemec entrou em contato comigo, lá em 2019, né, maio de 2019, para a gente desenvolver essa pesquisa aqui na UF, né, o objetivo era desenvolver esse diagnóstico epidemiológico, né, de saúde mental, ou da falta de saúde mental, né, e os determinantes sociais, de fatores de vulnerabilidade envolvidos nesses agravos, né, nesses transtornos que se pensou em estudar. Ansiedade, estresse, depressão, risco de suicídio, né, então teve e aí envolvemos também a questão do sono, ou da falta de sono, né. E nós temos um grupo, né, além de eu, a professora Vilma,
na coordenação da pesquisa, o Lauro, né, que é o coordenador geral nacional das 5 universidades. A gente tem um grupo, né, de colaboração aqui, onde a professora Diana faz parte, né, nos ilustra com essa participação. Tivemos agora, dia 29, o seminário, onde apresentamos com um pouquinho mais de detalhes os resultados da pesquisa, tá? Eu botei o link aqui, depois eu posso compartilhar e vocês coloquem no chat. Eu não sei, eu acredito que a nossa administradora aqui depois posso colocar esse link para vocês. E por que falar de saúde mental, né? Na verdade, a gente tem, desde o início da pandemia, uma grande discussão na mídia, na academia, em relação aos eventos de saúde mental, sofrimento psíquico, por conta do isolamento, que ficamos 3 meses, né, no isolamento, e o ser humano é um ser social, né, então, em outras epidemias que já aconteceram no mundo, houve também questões de saúde mental relacionadas a esse isolamento, ao sofrimento, às perdas, né, e essa 4ª onda que nós temos em vermelho, né, ela nos mostra, né, já uma preocupação dos órgãos internacionais em relação à saúde mental, aos eventos de saúde mental, tá? A gente tem as ondas, né, das infecções, a gente vai ter, e já estamos tendo ondas das sequelas que ficam, né, nos casos recuperados, entre aspas, né, então são casos, na verdade, que têm sequelas e o Serviço Público de Saúde vai ter que dar conta dessas sequelas, né, e a saúde mental, né, hoje eu estava lendo que o Brasil investe menos de $1 por habitante para questões de saúde mental. Estava lendo isso num relatório da Organização Mundial de Saúde, enquanto que na América Latina, os países que menos investem estão em torno de $7, $9, né? Então, é isso que a gente tem, né, um desinvestimento na saúde como um todo e esse desinvestimento também na questão de saúde mental. E isso vai se refletir dentro da universidade, é claro, né? Eu sugiro muito, né, que vocês encontrem os interessados nesse guia de saúde mental pós-pandemia no Brasil, que tem uma discussão muito interessante e várias dicas para a implantação de atenção em saúde, né? Então, essa pesquisa e essa apresentação aqui é no sentido, né, de mostrar para a comunidade os resultados, né, da nossa pesquisa, e a urgência é por conta de tudo isso que eu falei, né? Por isso a importância desse seminário, e eu sou eternamente grata à organização, professora Diana, professor Clever, né, para estar nos dando essa oportunidade de sociabilizar esses resultados, né, num seminário que está trazendo tantos resultados interessantes. Bom, se estudou, então, a questão, né, da ansiedade. O Brasil está entre os países, né, que tem a população mais ansiosa durante esse período da pandemia, o estresse, depressão, ideação suicida, e isso vai se refletir, é claro, na população de estudantes universitários, que já tem um histórico, antes dessa pandemia, já tem um histórico de uma prevalência maior de todos esses eventos de saúde, do que na população geral brasileira. A gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde, que tem, há pouco tempo já saiu o relatório, né, da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, então já tem resultados bem atuais, então a gente consegue comparar os resultados das nossas pesquisas com a população geral, por isso que a gente pode dizer que esses eventos são maiores. Então, essa preocupação da Organização Mundial de Saúde, a atenção básica, né, de saúde do SUS vai ter que pensar, né, em como vai prevenir e atender essas demandas, vai ser um grande desafio, e a gente tem já resultados, o próprio Lauro publicou uma revisão, né, sistemática de literatura e uma meta-análise onde ele traz os resultados de ansiedade, depressão e comportamentos suicidas, então, na população de universitários. E eu vou falar um pouquinho da metodologia antes de entrar nos resultados, que foi uma metodologia onde a gente construiu uma rede de colaboração. Como eu já falei lá no início, a nossa equipe toda foi de
conquistas através de uma peregrinação, né, um trabalho de formiguinha dentro da UF, fora da UF, com pesquisadores. Você falou no início, né, Cléber, que eu fiz o doutorado na Bahia, e foi onde eu conheci a professora Diana, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Bahia, e nesse andar pelo Brasil eu conheci lá a professora Diana e nos reencontramos aqui no Rio de Janeiro. Então, tivemos, né, toda essa construção dessa rede de colaboração para que a pesquisa pudesse acontecer. Nós fizemos oficinas, né, para pensar como a gente iria implantar essa pesquisa, que foi planejada inicialmente para ser presencial, e a gente, conhecendo a realidade da UF, a gente estruturou equipes com psicólogos, psiquiatras, porque se, ao preencher o questionário, as pessoas tivessem, né, os alunos tivessem alguma reação, alguma sensibilidade, a gente poderia dar o suporte, né, dentro de todo o compromisso ético de pesquisa com seres humanos. E buscamos informações sobre os estudantes, sobre os eventos de saúde mental. É tudo muito escondidinho, né, esses eventos de suicídio, de tentativas de suicídio, é um tabu ainda na sociedade e na universidade. Né? Então, a gente coletou essas informações com coordenadores de curso, e essas informações também começaram a chegar para a gente quando a gente começou a estruturar a pesquisa. Tá? Coletamos material informativo também, para fazer uma campanha também informativa sobre saúde mental. Elaboramos também uns protocolos de escuta e de acolhimento, né? O que fazer quando é demandada uma atenção, uma escuta. E esse protocolo está disponível para quem tiver interesse, pode solicitar, ele está para ser publicizado também, né? Quer dizer, se alguém quiser fazer uma pesquisa semelhante na sua universidade, nós temos esse protocolo que ajuda muito na organização do acolhimento das demandas que aparecem durante a pesquisa, tá? Porque são questionários, embora baseados, né, em instrumentos validados, mas se as pessoas que já estão mais sensíveis com algumas questões, ao lerem determinada questão, podem se sensibilizar, né, e aí a pesquisa tem que acolher essas pessoas por um compromisso ético, humano, moral, né, e aí a gente tem esse protocolo que ajuda muito, né, talvez precise ser atualizado por conta dos serviços do SUS toda hora tá aí mudando, né, as suas gestões e horários, enfim, e estamos estruturando um aplicativo, ele já deve estar saindo a versão beta. É um aplicativo onde as pessoas têm um fácil acesso às informações de saúde mental e de serviços de saúde mental. Inclusive, quem tem os aplicativos de rota de carro, né, se você clicar ali naquele serviço de saúde, já vai aparecer a rota no seu celular, né? Então, é muito importante que a gente coloque logo na rua esse aplicativo que conta, né, com uma equipe de voluntários lá da Faculdade de Sistema de Informação e Computação, aqui da UF, que é coordenada pelo professor Flávio Seixas. Bom, e usamos muito as mídias, né? A gente criou um perfil no Instagram, onde a gente fez uma divulgação, tanto da equipe, vocês podem, quem quiser, conhecer a nossa equipe um pouquinho mais do nosso projeto que a gente fez, é sabegra.uf, @sabegra.uf no Instagram, e lá a gente também vai dar sequência a nossas atividades, né? Encerramos nossa atividade dia 26, nosso cronograma, né? Encerrou dia 26 a coleta de dados, que foi online. Então, a pesquisa que inicialmente seria presencial, ela teve que ser retomada, né, de uma outra forma, né? A gente ia entrar em campo em março de 2020, a gente entrou em isolamento social, aí a pesquisa foi toda repensada e entramos na pesquisa online. E aí, o questionário, né, tinha, entre tantas perguntas, a gente tinha perguntas de discriminação, ansiedade, estresse percebido, sintomas de depressão, qualidade do sono, risco de suicídio, apoio social e uso de drogas. Então, todas essas perguntas baseadas em instrumentos validados, né, para a gente poder fazer a contagem dos scores, enfim, foi toda. Iniciamos agora fazendo uma análise descritiva e de algumas associações. E o perfil dos estudantes que nós encontramos não foi muito diferente na nossa amostra do que existe na UF. Deixa eu só lembrar que a gente teve 1.133 respondentes, né, validados.
Teve um pouquinho mais de gente que entrou, acessou o questionário, mas não deu continuidade, ou não era aluno da UF, ou, enfim, aí a gente teve que fazer esse corte. Então, tivemos 1.133. E a gente comparando, a gente pegou um pouco mais de pessoas brancas do que tem na UF, né, mas é uma amostra de conveniência, então a gente não teve muito controle sobre isso, né. Já em questão a raça-cor, né, a gente conseguiu um equilíbrio, né, a gente pode ver aqui. Em relação ao sexo-gênero, a gente conseguiu, né, um pouco mais de mulheres do que tem proporcionalmente de homens e um pouco mais de mulheres, aliás, né, um pouco mais de mulheres e um pouco mais de homens. Mas a idade média foi 25 anos, a gente teve uma renda, né, em média inferior a R$ 3.600, então a gente vê que está mudando um pouco o perfil socioeconômico, né, e demográfico dos estudantes da UF, quando comparado a 5 anos atrás. Bom, aqui mais um resultado, a gente vai falar de resultados de saúde mental, discriminação e saúde mental, mas a gente precisa saber quem são, né, esses alunos, esses estudantes que participaram da pesquisa. Então, a classificação, né, econômica autorrelatada, a gente teve 18% que se declararam pobres, né, média e baixa renda foram 34%, a renda familiar diminuiu, né, um pouco para 35% dos participantes e para 21% diminuiu bastante, ou ficaram sem renda 21%. Então, esses são alguns dados. A gente teve uma grande participação, a maior participação foi de estudantes da área de ciências humanas, a gente pode verificar, seguido, né, de linguística, artes e ciências sociais aplicadas. E a relação à preocupação, é que a gente já começa a desenhar um perfil mais epidemiológico, né? Então, a gente tinha em torno de 34% dos estudantes preocupados. A coleta de dados foi feita no final de novembro até 28 de novembro a 26 de janeiro. Então, pegou um finalzinho do primeiro semestre remoto da UF, né? Então, começava a se configurar ali um conjunto de preocupações em relação à vida acadêmica, se vou formar, vou conseguir fazer as disciplinas, né? E o interessante é que em maio de 2020 houve uma publicação na UF de um relatório de uma pesquisa entre 600 estudantes sobre também questões de saúde mental. Então a gente consegue ter um parâmetro do que a gente encontrou e o que tinha um pouco antes no cenário anterior à nossa coleta de dados, né? Então estavam em tratamento prévio, né, no serviço de saúde mental, de saúde do estudante, na UF, na verdade, né, 53% relataram que já estavam em tratamento antes de estarem na UF, né, antes de estarem nesse serviço da UF, eles já estavam em tratamento psicológico prévio, e 20% dos que estavam sendo atendidos no setor também já estavam em atendimento pregresso, tá, 20%. E nessa pesquisa já se verificava, né, irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação, quer dizer, antes de maio, quer dizer, já estávamos no isolamento, mas não tinha começado o semestre remoto ainda, tá? Então, assim, a gente já vinha identificando algumas questões, né? E a questão do controle da preocupação, a gente já tinha aqui 30%, que era muito difícil controlar, né, essas preocupações, né? E o muito interessante é que na UF a gente já tinha percebido que tem uma grande dificuldade de circular informação. Aonde encontrar informação se o aluno precisa de um atendimento no setor de saúde mental, inclusive os coordenadores de curso têm muita dificuldade de encontrar essas informações, né? E aí isso se refletia já naquele momento, né, onde a gente tinha aqui já 37%, né, não sabia como chegar ao apoio de forma presencial, 42% de forma remota, e 37% não sabiam, né, como acessar algum tipo de ajuda na UF. E aqui também já se configurando, né, de uns tipos de apoio, né, porque, desculpa,
A UF fez toda uma programação em editais de apoio. A gente tem PIBIC, que tem bolsas, né, de apoio para alunos com cotas de escola pública, enfim, mas a gente consegue ver aqui que entre os que estavam sendo atendidos naquele momento no serviço de saúde da UF, para as questões de saúde mental, 9,5% tinha alguma bolsa da UF, alguma agência de fomento, que daí seria FAPERJ, CNPq, enfim, né? Bolsa estágio, 12,8%, e 27% ajuda financeira de terceiros, provavelmente não tem como identificar isso, mas tinha uma porcentagem que tinha um certo suporte. E auxílio estatal, 16,1%. Né? E aí a gente confrontando isso com o que a gente já sabia lá de estudantes, né, com sua posição na hierarquia social, né, de rendimentos. E a gente chegou muito próximo, né, de um número de uma quantidade de alunos, né, de 12% com uma renda alta, e aqui a gente chegou em 12% também de autodeclaração na nossa amostra. Isso é importante para validar a nossa amostra, né? Ela não é uma amostra aleatória, não é uma amostra probabilística, é uma amostra de conveniência, mas é importante esse recorte, tá? E o apoio social, então, a gente perguntou para os nossos alunos que participaram da pesquisa quem é que tinha um suporte, né? Quer dizer, se você precisar de adoecer, tem alguém para te dar um suporte? Se você ficar doente, do ponto de vista físico, tem alguém como te dar suporte? E a gente verificou que muito poucos, né? 13% nunca tinha uma pessoa ou um suporte qualquer para dar apoio a qualquer tipo de adoecimento ou vulnerabilidade, tá? Então, a gente identificou aqui um baixo ou médio apoio social, um baixo apoio social através de um score, né, específico, 8,3%, e 52% com médio apoio social. Tá? Então, isso é um reflexo, né? E aí, quem são essas pessoas que a gente acabou de conhecer um pouco, né? Quando foram questionadas a partir, né, das perguntas de discriminação, a gente pesquisou tanto discriminação dentro como fora da universidade. E aí a gente encontrou que dentro da universidade as pessoas tinham, né, uma percepção de discriminação de 24% e fora da universidade 75%. Então parece que dentro da universidade há uma discriminação, isso aqui é um índice de discriminação geral, né, e na universidade parece que a situação está um pouco melhor, mas daí a gente vai andando um pouquinho mais, né? Aonde estariam essas discriminações dentro da universidade, né, comparando a universidade com outros locais? Basicamente, a gente localizou, né, outros tipos de discriminação, né, então, assim, a questão da aparência física não comprometeu muito, fora da universidade em cinza está maior, a idade também, né, menos discriminada dentro da universidade, atividade política. Agora, a situação econômica, né, na universidade parece que tem uma discriminação maior, parece que a universidade não gosta, né, muito de ter pessoas pobres aqui dentro, né, então isso uma sinalização para a gente, né. A orientação sexual não foi um marcador, assim, importante, ela existe, mas ela é maior na rua, né, fora da universidade. Questões de doenças físicas ou doenças, né, que possam ser identificadas, existe também mais ou menos uma equiparação. Então, se identificou também a questão do gênero, né, é um pouco menor, 50% talvez aqui. A questão da raça também não foi sinalizado. Tá? Mas aí eu fui olhar, né, eu fiquei muito desconfiada desses resultados, eu fui dar uma olhada fiz uma rápida análise de correspondência, onde a gente coloca várias variáveis categóricas e vê a localização delas num mapa de pontos, né, e aí os pretos são os indivíduos, e os vermelhinhos e verdes são as nossas variáveis, né, relacionadas. Então, aqui a gente já começa a ver que tem alguma coisa interessante, porque a gente tem agrupamentos, a gente tem um grupo, né, uma discriminação aqui, uma discriminação no bom sentido, né, de que há uma separação de um grupo de indivíduos, né, a gente tem pequenos grupos e a gente tem um grupo grande desse lado e um grupo grande desse lado, parece que são
grupos opostos, né, agrupamentos opostos, e aí a gente começa a investigar. Aqui eu trouxe a questão do gênero, masculino preto, feminino preto, masculino vermelho, e em verde os não binários, transexuais, LGBT, e ficou tudo muito espalhado, a gente não via aqui um sinal de discriminação em relação a gênero ou orientação sexual. Mas quando a gente olha a questão da quantidade de discriminação que a pessoa sofre, olha, os dois grupos estão em cores opostas, em lugares opostos do gráfico. Significa que quando a discriminação acontece mais de uma vez, há uma separação. Né? Indivíduos que sofreram até um tipo de discriminação estão aqui, e os indivíduos que receberam mais de um tipo. Então, quando você junta o conjunto, é que é o segredo, né? Quando a gente olha as coisas separadas, a gente não identifica. Mas quando a gente junta todas as informações, gênero, orientação, religião, raça, cor e outras, né, classe social, há uma separação. Então, o que fica de recado para a gente é a questão do conjunto o sofrimento, estou tentando achar a palavra em português, mas é esse conjunto de coisas que acontecem. Um dia é raça, um dia eu sou discriminada por conta da minha raça, no outro dia por conta da minha orientação sexual, no outro dia por conta da minha religião. Então, quando essas coisas vão se acumulando, vão se somando, né, há uma secção desses grupos, né? E eu achei esse resultado muito interessante. E também o tempo em que isso aconteceu. Se isso aconteceu recentemente, até 30 dias, fica aqui na parte superior, em preto, menos de um mês. E quando aconteceu em torno de 12 meses, já há uma aproximação aqui embaixo, né? E entre 1 e 2 anos fica mais ou menos aqui como um grupo intermediário. Então, isso é muito perceptível. Então, há um impacto no indivíduo, na percepção da discriminação mais recente, é claro, né? Você vai, a partir do tempo, né? Se você sofreu uma vez, você até daqui a um ano, talvez esse efeito não seja muito perceptível, mas quando ele sofreu, né, quando as pessoas sofrem preconceito recentemente, isso marca muito e divide, né, os nossos indivíduos, tá? Aqui é discriminação na universidade e aqui é na rua, né? Quer dizer, rua que eu digo fora da universidade, lá na sociedade, né? A universidade é uma parte do que temos na nossa sociedade, tá? Então, tem pequenas diferenças em relação à posição desses grupos, mas mesmo assim há uma distinção, tá? Isso aqui é discriminação em locais públicos, tá? Bom, e isso tem gerado o quê? Né? Quer dizer, não há uma relação direta, mas a gente percebe uma associação quando a gente faz algumas análises, né? A ansiedade é generalizada, né? Então a gente nem fez muito uma análise específica para a ansiedade, porque ela está bem generalizada. Nós encontramos na população geral, né, uma ansiedade geral de 41% das pessoas, entre universitários 37%, que a literatura mostra, e foi mais ou menos o que a gente encontrou na pesquisa. Agora, quando a gente começa a falar de estresse, aí as coisas começam a se configurar um pouquinho diferente. Embora nós não tivéssemos encontrado, nós não encontramos diferenças significativas da população geral e da população de estudantes universitários, da população da UF, né? Tá tudo mais ou menos parecido, todo mundo estressado. Tá? Mas encontramos associação com sexo e gênero, as mulheres muito mais estressadas, né, as meninas muito mais estressadas do que os meninos, a questão do estresse relacionado à classe social também, atividade física, né, nós encontramos entre as pessoas mais estressadas, também fazem mais atividade física, é toda uma discussão no grupo sobre explicar esse resultado, né. A área do curso, temos cursos, né, onde o estresse está mais presente, questão da idade, qualidade do sono, obviamente, né, depressão e não uso de drogas, tá?
Em geral, encontramos, né, 34, uma média de score de estresse percebido de 34, que estaria na média da literatura. E aí a depressão. Eu só queria que alguém me avisasse quando faltasse 10 minutinhos para eu poder me orientar aqui. Então, a depressão, nós encontramos também, né, uma depressão generalizada, né, quer dizer, sintomas de depressão em 81% da nossa amostra, o que é muito comparado com qualquer população, seja a população geral brasileira, seja a população de jovem, seja a população de estudantes universitários que já tem, né, um histórico de maior sintomas de depressão. Mas nós encontramos muito, né, e as mulheres, assim, de forma espantosamente, né, e significativamente, do ponto de vista da estatística, diferente dos meninos, tá? E ali a associação com ansiedade, com estresse, com qualidade do sono, né? Todas as associações que a gente possa pensar em nível de marcadores de saúde mental. E começamos a perceber que alguns cursos, né, estavam com sintomas de ansiedade, estresse percebido e depressão e risco de suicídio maior do que outros, o que nós já sabíamos, né? Na verdade, os nossos resultados estão confirmando o que a gente já sabia antes da pesquisa, né? Por vários eventos que a gente tinha contabilizado, né? Principalmente no último semestre de 2019, houve várias tentativas de suicídio e suicídio dentro da UF. Então, a gente teve, né, todo um cuidado de coletar algumas informações, e isso bate, né, com o que a gente vem encontrando. Então, as ciências agrárias, com maior sintomas de depressão, esses estudantes, ciências sociais aplicadas, a parte de linguística e artes, a gente encontrou essa associação. Risco de suicídio. No Brasil, recentemente, temos uma estatística de 6% de tentativas, de pensamentos suicidas, enfim, essas informações, né, essa forma de medir o risco de suicídio, ela varia um pouco, pode ser pela ideação suicida, pela tentativa, enfim, por vários outros marcadores, né. E a população geral, então, em torno de 6%, a população jovem, a literatura traz várias informações de 5% a 45%, nos últimos 12 meses, né, foram em torno de 10,5%, universitários 28,5%, e nós encontramos 17%, né, então, dentro da UF. Então, a gente está aí no meio termo, né, e sempre as mulheres, as meninas mais estressadas, mais ansiosas, com mais sintomas de depressão e com maior risco de suicídio, que na literatura nos mostra, tá? E aqui a questão do suicídio também é uma associação com o curso, né? Ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, letras e artes. Então, foi isso que a gente encontrou. E aqui naquela coleta de dados no cenário, né, lá de 2020, de maio de 2020, do Serviço de Saúde aqui da UF, então a gente teve aqui uma frequência de ideação suicida, somando aqui 9%, né, daqui dá 8,7%. Então, de pensar em algumas vezes por semana, quase todos os dias e todos os dias, né, então a gente tem como confrontar os nossos resultados, tá? E enquanto a professora falava da questão alimentar, né, e ela tocou num ponto que eu ia falar, que é a questão do sono, né, a gente não para mais para comer, e a gente também não tem dormido bem, né, e a gente está com uma aluna na pós-graduação, a Fernanda, que está estudando a qualidade do sono, e aí eu fiz uma pergunta para a Fernanda, né, quando é que o sono começa a se tornar um problema de saúde pública, né, porque se a gente pensar há pouco tempo, né, se a gente pensar 30 anos atrás, a gente tinha o momento da séstia, né, no interior o comércio fechava, né, então a gente tinha toda uma questão construída aí para o sono, e enfim, bom, tem mais 5 minutos, ótimo. Então, assim, essa dificuldade do sono, né, ela já está sendo apontada também na nossa amostra, tá? Então, aqui também a gente teve os mesmos cursos praticamente, né?
E, assim, já falando das conclusões, encontramos uma alta prevalência, então, de sintomas de transtornos de saúde mental, né? E aí a gente tem também um desenho aí de uma discriminação para confrontar melhor. Agora o que a gente vai fazer é descrever melhor aqueles dois perfis, né, de quem sofreu e mais recentemente uma discriminação. Né? E as recomendações que nós temos feito é campanha educativa, né, intensificar as rodas de conversa, que a gente tinha começado presencial e transformamos remotamente, intensificar isso, porque teremos mais um semestre ou dois de forma remota, e estabelecer redes de apoio dentro da universidade, dentro dos cursos, pessoas de referência. Né? Então, essas são as referências. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando o meu e-mail, né? Aqui, o e-mail do projeto, Sabegra, em minúsculo tudo, tá? sabegra.uf@gmail.com, e temos no Instagram, tá? E agradecer, né, aos estudantes que mesmo no final do semestre, né, conseguiram parar para responder um longo questionário, e aos pesquisadores, professora Diana, que é uma grande parceira, está estudando a parte de estresse percebido. Convido estudantes de graduação, pós-graduação, que queiram participar do nosso grupo de estudo, é só entrar em contato, que a gente tem algumas reuniões, estamos estudando essa questão, estamos analisando os dados, vamos escrever artigos. Tá? E é isso, queria mais uma vez agradecer, estou muito feliz de estar aqui, e estou aí aguardando as perguntas. Eu passei muito do tempo? Muito pouquinho, tá tranquilo, Sandra. Eu acho que agora pode voltar todo mundo, né, Diana, para nossa mesa aqui, Isso os aí. nossos debates. Sandra, muito obrigado pela sua apresentação, uma pesquisa muito rica que vocês conduziram, né? Fiquei muito impressionado com aqueles gráficos que você apresentou e a forma como vocês interpretaram esses dados. Muito rico esse percurso, parabéns. Diana, a gente está com... Acabou que o horário ficou um pouco próximo da mesa seguinte, a gente podia talvez pedir que eles respondessem algumas perguntas que foram feitas pelo auditório, né? O que você acha? Sim, pode ser. Para contemplar a audiência, sim. As perguntas podem ser enviadas por e-mail posteriormente. Enviadas também, se não der tempo. Também podem se enviar aos colegas. Eu acho que fica bem também. Como fazer, então? Carolina, você tinha separado algumas perguntas, né? Eu vou pensar rapidamente aqui algumas perguntinhas que foram feitas ou considerações, tá? Aparecida perguntou assim durante a fala da Sandra: por que ainda é tão pouco divulgada e exercida, ou são pouco divulgadas e exercidas essas ações em prol das pessoas com esses problemas psicológicos? Essa foi a pergunta da Sandra, para a Sandra. Então, na verdade, a gente tem, por isso que a gente fez o aplicativo, né? Porque a gente percebeu que tem muitos projetos de extensão na UF que fazem atenção à saúde mental, acolhimentos, atividades, né, variadas, yoga, meditação, biodança, isso tudo ajuda na saúde mental, né? E também projetos de extensão que fazem um acolhimento, né? Fazem uma escuta mais sensível, e tem os próprios serviços públicos de saúde do SUS, tanto no Rio, quanto na cidade do Rio, que é vizinha aqui, né, da gente, Niterói, e São Gonçalo, e a gente tem muitos alunos desses locais, Baixada, enfim, e a gente viu que está tudo muito espalhado. Então, se você quiser hoje, por exemplo, você está na Baixada, você quer fazer uma consulta de saúde mental, onde é que você vai? Então, é uma dificuldade de achar essa informação. Né? Então, está tudo muito espalhado. E na UF mesmo, a gente tem o serviço de atenção à saúde do estudante, não tem pernas, é claro, né? Se a gente pegar aí 30% de sintomas de depressão, a UF tem 45 mil alunos, é claro que o serviço não vai dar conta, né? Mas a gente tem que fornecer a informação, né? A gente tem as clínicas, escolas de psicologia espalhadas por todas as universidades públicas e particulares, então faltava reunir isso, né? E aí, então, a gente pensou nesse aplicativo,
A gente vai estar fazendo, o aplicativo Sabegra, fica acompanhando pelo Instagram, que a gente já está quase pronto para baixar no Google Play, vai ser a versão beta, né, mas ela vai estar disponível daqui a no máximo 15 dias, eu imagino, e aí é isso, é a dificuldade de organizar as coisas, né? Então é isso, e o esforço, né, nós também montamos um projeto de extensão, que vai começar agora em julho, imagino que a gente já começa a escuta também, né? Então, informação é tudo, né? Tá bem, Sandra, muito obrigado.